Olá! Segunda aula de modelos atômicos e na aula de hoje vamos falar sobre os modelos de Thomson e Rutherford. Vejam que na aula passada falamos do primeiro modelo atômico de Dalton, lá do início do século XIX, átomo maciço e indivisível. Esse modelo, apesar de ser o primeiro e o mais simples, ele continua sendo muito usado, uma vez que ele é totalmente suficiente para entendermos a representação das substâncias e as transformações químicas. Porém, lá no final do século XIX, em 1897, conforme está aparecendo na lousa, o Joseph John Thomson, estudando raios catódicos, irá levar a uma ruptura no modelo de átomo, conforme Dalton acreditava, e ao estabelecimento de um outro modelo atômico. Bom, vamos à aparelhagem utilizada por Thomson, então, o que vem a ser um tubo de raios catódicos, nome complicado para algo muito simples, vocês vão ver. É um tubo de vidro, como esse que está aparecendo esquematizado, que possui um eletrodo positivo e negativo à esquerda. E o interessante é que quando você submetia esse tubo de vidro a uma grande diferença de potencial, estando a matéria dentro a uma pressão baixa, porém não baixíssima, surgia o que ele chamou de raios catódicos, ou seja, um feixe que era acelerado, conforme aparece em azul, e que era atraído pelo polo positivo, daí raios catódicos, atraídos pelo polo positivo do campo elétrico. Pois bem, quais foram as conclusões que Thomson tirou estudando os raios catódicos? Em primeiro lugar, é que a matéria não é neutra como Dalton pensava. Na verdade, Dalton nem pensava porque não havia esse conceito de matéria não neutra. Thomson diz então que a matéria ela tem uma natureza elétrica. Esse feixe ele é negativo, uma vez que ele foi atraído pelo campo elétrico positivo e foi chamado posteriormente de elétron. Vejam, o raio catódico, nada mais esses tubos de raios catódicos são a base da construção daquelas TVs antigas ou monitores antigos de tubo, como o próprio nome dizia. Cada pixel que aparecia na tela era um pequeno tubo, então, de raios catódicos. Hoje podemos dizer que eram elétrons acelerados, então. E isso vai levar ao estabelecimento de um novo modelo atômico, que ficou conhecido como modelo atômico de Thomson, obviamente. Vamos a ele. Dizia Thomson, então, que o átomo seria como um material gelatinoso com carga positiva, com os elétrons suspensos, grudados nesse material gelatinoso. Bom, trouxe três representações. A primeira que já está aparecendo, então, como se fosse uma massa positiva, com esses elétrons representados pelo símbolo negativo, herdado da matemática. Essa segunda representação é um pouquinho mais tridimensional. E a terceira é um pouco melhor, uma vez que ela mostra os elétrons misturados a esse material gelatinoso. Veja, o modelo atômico é simplificação. Então, material gelatinoso para dar a ideia de que esses elétrons facilmente podem escapar dessa massa positiva. Justamente por isso é que esse modelo acabou sendo conhecido como o modelo do pudim com passas. Para quem nunca comeu um pudim com passas, está aí na lousa. A ideia é, a cada colherada que você vai dar nesse pudim, as passas escapam, como se fossem os elétrons escapando, como no experimento do tubo de raios catódicos, como se você submetesse uma alta diferença de potencial e criasse então esse feixe de elétrons. Porém, podemos dizer, nesse contexto, também metaforicamente falando, obviamente, que o átomo seria como um panetone, estando aí as uvas passas ou frutas cristalizadas, ou ambas, representando os elétrons. Vejam, a importância de Dalton é bastante significativa, uma vez que ele rompe com a ideia de indivisibilidade formulada por Dalton, porém o átomo continua sendo maciço. Porém, o que ocorre na história da ciência é que logo em seguida houve uma ruptura ou uma reformulação muito mais radical, de modo que o modelo de Thomson acaba sendo pouco estudado em ensino médio. Essa reformulação veio então com o neozelandês Ernst Rutherford, que está aparecendo na lousa, interpretando um experimento de 1908 que consistiu no bombardeamento de uma folha de platina com partículas
alfa. Bom, antes de representar esse experimento, vamos a alguns fatos já conhecidos. Primeiro, que o átomo possui cargas, os elétrons. Isso foi formulado, estabelecido e provado, demonstrado, por assim dizer, por Thomson. Outra coisa também é que eles percebiam, já sabiam que alguns elementos emitiam partículas de carga positiva, chamadas então por Rutherford de partículas alfa. Vejam, o elétron é algo como se fosse, alguns autores chamam de partícula, mas muito pequeno, de uma massa desprezível. Já quando eu digo partícula alfa, é uma partícula mais pesadona mesmo. Alguns elementos, como o polônio, algumas fontes de polônio, emitem espontaneamente essas partículas. E aí o experimento consistiu num bombardeamento feito pelos estudantes Hans Geiger e Ernst Marsden, que fizeram passar um feixe dessas partículas alfa através de uma finíssima folha de platina. Vejam, muitos livros em português dizem que o bombardeamento foi feito sobre uma finíssima lâmina de ouro. Eu, numa revisão bibliográfica que eu fiz recentemente, fiquei convencido que ele utilizou platina, porém vai aparecer em várias questões como sendo uma folha de ouro. O mais importante é imaginar essa folha de um material nobre que não se oxida e que permite, portanto, uma folha muito fina, muito mais fina que uma folha de alumínio, por exemplo. Vamos então ao arranjo experimental do experimento que ficou conhecido como experimento de Rutherford, apesar de ter sido feito pelos estudantes de Rutherford. Bom, temos aí então, representada por essa bolinha vermelha, uma amostra de polônio radioativo. E como ele é radioativo, ele emite radiação, entre elas a radiação alfa ou partículas alfa, de forma que ele fica dentro de um bloco, grosso, digamos assim, de chumbo, para evitar a saída dessa radiação. Porém, eu fiz um furinho, dei uma olhada, para imaginar como se fosse uma pequena metralhadora que vai fazer esse feixe de partículas alfa se chocar com uma folhinha muito fina, muito delgada de platina e que está circundada por um material fluorescente. Alguns autores falam iridescente, o papel fotográfico, não deixa de ser um erro, uma vez que as partículas alfa são invisíveis e eu preciso que elas imprimam alguma marca em algum meio material para saber o que acontece. Bom, vamos ao bombardeamento. A portinha está aberta aí, mas imagine que eu estou abrindo e fechando a portinha e bombardeando essa folhinha de platina muito firme. Primeiro tiro, olha só o que aconteceu. Perceberam? Segundo tiro, de novo. Estou mudando as cores, obviamente, por uma questão didática apenas. Mais um tiro de partículas alfa. E, finalmente, último tirozinho. Olha só, acho que já deu para perceber que a maior parte das partículas alfa, a maioria, atravessou a lâmina sem desvio, o que é um resultado surpreendente, considerando que até então se imaginava o átomo como maciço, seja por Dalton, seja por Thomson. Vejam que uma pequena parte, algumas partículas, atravessaram a lâmina de platina, porém sofreram desvio. E pouquíssimas partículas foram refletidas ou foram ricocheteadas. Bom, o Rutherford tirou algumas conclusões em relação a esses fatos experimentais. A primeira dela é que o átomo não é maciço. Se ele fosse maciço, o que provavelmente deveria ter acontecido é a maioria não ter atravessado essa folha de platina. Segunda conclusão, uma novidade agora radical. A massa do átomo deve estar concentrada em um núcleo muito pequeno. Vem a ideia de núcleo concentrando a massa, com os elétrons ao redor, delimitando o espaço do átomo. E esse núcleo, olha só que interessante, ele só pode ser positivo, uma vez que o Rutherford sabia que as partículas alfa eram positivas. Então, se o núcleo fosse negativo, as partículas alfa bateriam e grudariam lá. Se ele fosse neutro, não teria por que as partículas voltarem tanto assim, ou serem desviadas. Se foram desviadas, é porque justamente elas devem ter passado próximas ao núcleo, sofrendo, então, repulsão eletrônica. Olha só que interessante essa figura. Na visão de Rutherford, então, o núcleo é tão pequenininho que a chance maior é das partículas passarem longe dele, então, sem desvio. Uma pequeníssima quantidade
trombaria nesse núcleo, então voltando. E haveria aquelas partículas que estariam passando próximas do núcleo o suficiente para sentirem a carga positiva, por assim dizer, estou simplificando, mas sofreriam o efeito da repulsão eletrônica passando com desvio. Vamos então resumir um pouquinho isso então, né? Os fatos, a explicação. Por que a maioria das partículas passou direto? Porque passou longe do núcleo, uma vez que o núcleo é muito pequeno. Primeira conclusão importantíssima. Porém, por que algumas partículas passaram com desvio? Rutherford diz, olha, elas não trombaram no núcleo, mas passaram próximas o suficiente de sofrerem repulsão eletrônica. Positivo com positivo, sofre repulsão. E, obviamente, pouquíssimas partículas voltaram, foram então refletidas, uma vez que o núcleo é muito pequeno e, portanto, pouquíssimas chocaram com o núcleo. Olha só, mais uma figurazinha para dar a ideia do que aconteceu. Hoje se sabe que com a tecnologia da época, essa finíssima folha de platina continha cerca de 200 átomos, 200 camadas de átomos, para vocês terem uma ideia de como que o núcleo é pequeno. Mesmo com 200 camadas de átomos, a maioria das partículas passava direto. Pouquíssimas eram refletidas, então, por o núcleo ser muito pequeno, porém algumas passavam com desvio, uma vez que passavam próximas ao núcleo. Bom, sendo assim, temos até o momento 3 modelos atômicos importantes, cada um deles, obviamente, relacionado a fatos experimentais. O primeiro deles, modelo de Dalton, 1803. O átomo, então, é uma esfera maciça e indivisível. Ele formulou esse modelo tentando explicar as leis ponderais, ou seja, lei da conservação das massas, ou lei de Lavoisier, lei das proporções constantes, ou lei de Proust. Na sequência, quase um século depois, olha só, um século não é nada na história da ciência, vem o Thomson estudando os raios catódicos e diz, olha, o átomo ele é maciço sim, né? Ele é como uma massa positiva, com os elétrons grudados ou com os elétrons incrustados, também é um termo muito usado em português. E, finalmente, um pouco depois de Thomson, talvez ofuscando o brilho de Thomson, da grande reformulação do Thomson, uma ruptura muito mais radical por Ernst Rutherford, em 1908. O átomo, então, é composto de um núcleo positivo, que concentra a massa do átomo, com elétrons ao redor. Vejam, o de Dalton é chamado de bolinha maciça ou bola de bilhar, de Thomson, o pudim com passas. O de Rutherford costuma ser chamado de modelo planetário. Eu não gosto muito de falar que é um modelo planetário, porque sugere os elétrons muito organizados ao redor do núcleo. E essa organização, na verdade, quem vai investigar um pouco melhor e levar à reformulação novamente do modelo é o dinamarquês Niels Bohr. Porém, esse é um assunto para a próxima aula, certo? Bom, se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir o vídeo aí embaixo. E aí embaixo, também na descrição do vídeo, tem o direcionamento para mais 5 testezinhos bem legais que eu selecionei e que falam sobre os novos modelos aprendidos. Na próxima aula, vamos terminar, digamos assim, não que não haja muito mais modelos, tá? Com o último modelo clássico atômico, que vai explicar um pouquinho melhor como é que estão esses elétrons ao redor do átomo. Até lá então, obrigado pela atenção, tchau!